primeira coisa que eu fiz de verdade para viver da psicologia foi decidir. Porque até então, o que eu falei? Eu não decidia. Eu achava que eu estava decidindo. Mas a verdade é que eu sempre estava indo para o caminho supostamente mais fácil. Eu não sei nem se o mais fácil. Eu acredito que era o caminho que eu acreditava que era mais seguro. Mas a verdade é que se você não decide, sem decisão você não começa projeto nenhum na tua vida. Essa é uma verdade absoluta. A decisão, ela é o teu primeiro passo para a ação. Mas sabe o que acontece? Ai, Fran, mas eu decidi e não consegui. Quando você decide, você não pode ter a opção contrária. Eu brinco com os pacientes que eu digo, você decidiu, não vamos decidir mais esse negócio, tá decidido. Porque a grande maioria das pessoas decide hoje para desdecidir amanhã. Tipo, não, eu decidi, mas decidi que eu vou começar a dieta hoje, mas amanhã tá furando a dieta. Decidi hoje que eu vou parar de fumar, mas tá lá com o cigarrinho dentro da bolsa. Isso não é decidir. Nós não fomos ensinados, ou a grande maioria de nós não foi ensinado a decidir de forma verdadeira. Quando você decide, você tem que tirar da frente todas as outras opções, possibilidades que te coloquem numa proximidade da desistência. Então, tipo, cara, isso aqui vai me fazer pensar em desistir, eu não quero. Tira, você precisa tirar isso da tua frente. Enquanto desistir é uma opção para você, você sempre vai estar desistindo. Eu sei, porque quantas vezes eu desisti. Eu começava outros projetos. Gente, eu cheguei ao cúmulo de montar uma loja. Mas nunca foi o sonho da minha vida montar uma loja. Mas eu acreditava que ter uma loja era mais seguro do que viver da psicologia. Então eu tinha um consultório. Tava tipo o Daniel falou ali, o consultório era um extra, né? Mas o meu foco era a loja. E aí sabe o que acontece? Aquilo que você decide focar, o que você vê. Aquilo que você foca expande, realmente. Expandiu a loja começou a prosperar. Aí deu um ano, tava eu lá xoxa, murcha, desanimada. Por quê? Porque não era isso que fazia os meus olhos brilharem. No começo é legal, claro, a gente se empolga, a gente se anima. Mas e aí depois? Passa uma vida inteira fazendo uma coisa que não está congruente para você. Em algum momento da minha loja, eu entendi que o que eu mais sentia prazer lá era estar conversando com as pessoas. Eram as minhas vozinhas que vinham. Gente, eu abri uma loja numa cidade com 3 mil habitantes, tá? Essa cidade que eu tô aqui já é a nossa quinta cidade. Como a gente mudava direto, assim, de cidade, eu cheguei numa que tinha 3 mil habitantes. Eu decidi que ia montar a loja lá, porque eu achei que não tinha como ver da psicologia lá. E pasmem, eu montei o consultório sem fazer nenhuma divulgação, ainda assim eu conseguia ter pacientes. Olha que doido. Imagina se eu tivesse chegado determinada a realmente levar o meu trabalho para essas pessoas. Mas, voltando para a história da loja, chegou no momento em que eu entendi que o meu maior prazer era estar conversando com as minhas vozinhas que vinham lá me visitar, que vinham lá contar um pouquinho delas. Tava incongruente. Não tá certo isso aqui. E é isso que acontece com muitos de nós. Muitos psicos chegam pra mim nesse estado, né? Frustração total, desânimo total, porque eu desisti, porque eu não achei que não dava, porque eu tentei e não deu certo. Né? E enquanto eu não cuido do mindset, sim, eu corro um grande risco de desistir. Por quê? Porque não vai dar certo de primeira. Talvez nem dê certo de segunda. E tá tudo bem. Você precisa entender o não deu certo, reajustar ele, para que sim, você comece a maximizar as suas chances de fazer com que tudo isso dê certo. Afinal de contas, é um negócio. E se a gente for parar para pensar de forma estratégica e fria, não são todos os negócios que começam que prosperam e dão muito certo. Mas existem aqueles que prosperam e dão muito certo. O que eles fazem para prosperar? A gente precisa entender essas diferenciações. A gente precisa entender que, sendo um negócio, eu preciso estar em movimento constante. Caso contrário, você é realmente engolido pelo sistema, porque o meu negócio não vai prosperar, eu não vou conseguir dar o giro nisso, eu não vou conseguir, sei lá, pagar meu espaço, minhas contas, meus testes, minhas notas fiscais. E aí sim, a gente acaba tendo que desistir para viver de uma outra coisa. Então, o primeiro ponto é decidir. Mas você precisa decidir de verdade o que você quer. Não o que te parece mais cômodo, o que parece que agora vai dar mais resultado. Se pergunta de verdade, você já foi na frente do espelho, olhou bem pra você e disse, tá, mas o que eu quero realmente? De verdade. Se dinheiro não fosse problema, você escolheria fazer o quê? De verdade, né? Eu costumo dizer que a gente entende o que é propósito quando a gente continuaria fazendo a mesma coisa, ainda que dinheiro não fosse uma questão. É claro que a gente sabe que sim, o dinheiro é uma questão, sim, todos nós precisamos. Quanto mais você puder ter, melhor, porque mais você se desenvolve, mais você evolui, mais você investe em você, na tua formação, na tua melhoria para ajudar ainda mais pessoas. Mas se pergunta, se você tivesse todo o dinheiro do mundo e você fosse escolher trabalhar com algo por puro e simples prazer, propósito, conexão, brilho no olho, o que você faria? E quando a gente para se fazer essa pergunta, em alguns momentos isso dói. Dói por quê? Porque a gente entende que a gente está indo para o lado totalmente contrário.
Então vem pro lado que você sabe que é o lado congruente. Fala, mas eu tô trabalhando, eu preciso pagar as minhas contas. Migra aos poucos, faz um processo de transição, que a gente não seja refém das nossas desculpas, que a gente use cada um dos desafios como um degrau, para que a gente possa ir cada vez mais longe. Então se pergunta, se eu precisasse decidir hoje, o que eu quero de verdade, o que faz o meu olho brilhar, sem pensar na questão financeira, se dinheiro realmente não fosse um problema, não fosse uma questão para mim, o que eu me determinaria a fazer? Será que você teria aí a tua clínica? Será que você atenderia as pessoas? Será que você teria prazer em ouvir essas pessoas? Será que você sairia vibrando do teu consultório a cada ação massa que você implementa com o paciente, a cada resultado que ele tem? Se pergunta sobre isso. Se pergunta para entender aonde é que está o teu brilho no olho. Enquanto você não faz isso, você continua, tipo eu, assim, desbaratinada lá no começo, atirando para todos os lados, achando que eu estava fazendo a melhor coisa da vida, achando que eu estava fazendo certo.